Eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 10 uma história que tem muito a ver com a música que a gente cantou em relação às circunstâncias, como a gente pode travar e olhar para elas e de repente perder um pouco da paz, mesmo sabendo que Deus está à nossa frente, ao nosso redor. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim, eu vou ler até o final, tá bom? Uma leitura um pouco mais longa para a gente contextualizar a história. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar se afastou, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra, por tudo aqui que nós estamos fazendo, através da sua ação em nós, como
nós podemos nos colocar e sermos esses instrumentos da sua ação na vida uns dos outros e também desse bairro. E nós queremos que agora, nesse instante, o Senhor abra os nossos corações para receber a sua palavra. Que ela venha a nós, não como uma palavra que nos derrota, mas como uma palavra que nos transforme, nos coloca de pé, para que nós possamos, assim como cantamos, andar em paz, diante de todas as circunstâncias. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Essa é uma história que tem um dos textos, ou um trecho que é um dos textos mais icônicos da Bíblia Sagrada. Uma história muito conhecida, provavelmente você já leu, provavelmente você já ouviu, você já cantou uma música, você já assistiu um filme. É o episódio dessa travessia conhecida como a Travessia do Mar Vermelho. E muitas reflexões podem ser feitas a partir desse texto, muitas mesmo, até mesmo a questão da morte dos egípcios, que não é o que eu quero trazer aqui hoje, né? Mas, sobretudo, é um texto que fala, ou que nos traz uma lembrança maravilhosa de que o Deus que nós adoramos é um Deus que nos liberta, um Deus que nos acompanha durante o nosso processo de liberdade e um Deus em quem nós podemos confiar. E caso você não conheça essa história, porque você não é obrigado a conhecê-la, eu quero só recapitular alguns pontos importantes, né, para a gente entender o cenário, o contexto dessa história e o que faz desse texto um texto tão importante para a nossa fé. A gente está exatamente aqui no começo de uma nova fase do povo de Israel. O povo de Israel que passou 4 séculos, mais ou menos 400 anos, como escravos ou escravizados no Egito. Essas pessoas que pertenciam ao povo de Israel ficaram ali 4 séculos. E um povo que vive mais ou menos 400 anos numa condição de domínio, numa condição de opressão, é muito provavelmente um povo que perdeu as expectativas de mudanças de realidade. Depois de tanto tempo, depois de tanta coisa que aconteceu, depois de tantas orações a Deus, depois de tantas coisas que nós ouvimos sobre Deus, a gente entendeu uma coisa, que Deus pode muitas coisas, mas Ele não pode todas as coisas. E a gente sabe como é isso, porque às vezes, quando as nossas lutas, elas são crônicas, elas são cíclicas, elas são difíceis de se vencer, ou difíceis de serem superadas, nesse nosso tempo de vida, nesse nosso relógio interno, a gente começa a avaliar, sim, as circunstâncias. Como a gente não cantou, né? A gente cantou o contrário, mas a gente sabe que a gente avalia sim as circunstâncias e a nossa fé, ela vai sendo, à medida que a gente deixa, remodelada pelas circunstâncias adversas. E a gente chega a achar, inclusive, que algumas mudanças na nossa vida jamais acontecerão. E eu vejo o povo de Israel mais ou menos nesse lugar aqui na minha cabeça. Um povo cético já, um povo incrédulo, que sabe que tem um Deus, mas que está vivendo como se Deus não pudesse mais libertá-los dali, e que viveriam sem grandes mudanças significativas para a sua história. Eles viram muitas coisas acontecer a partir do livro do Êxodo, sobretudo quando Deus começa a intervir nessa história, intervir para libertá-los, né? Desde quando Moisés, quando está no deserto e Deus aparece com ele e fala, olha, eu quero que você resgate o meu povo das garras do faraó, mas são 400 anos. 400 anos gera muita dúvida, 400 anos gera muita questão, sabe, muita insegurança. Então a história diz que vem as pragas e Deus se apresenta ali para que o próprio faraó liberte esse povo, e o faraó endurece o seu coração. Logo depois vem o episódio dessa manifestação do Mar Vermelho, do poder de Deus, que é o momento em que Deus realmente sela a aliança dele com esse povo e diz, vocês vão sair do Egito, mesmo que vocês não estejam vendo o caminho pela frente. E o povo, então,
está sendo, nesse momento, conduzido por Deus, por um caminho desafiador, deserto de um lado, mar do outro, e o povo, na verdade, o exército da maior potência da época atrás deles, os perseguindo, e eles correndo, trazendo dentro de si inseguranças nos seus corações imensas. Né? Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir fugir do exército? Será que a nossa vida, a nossa realidade vai mudar mesmo agora, daqui para frente? Ou será que não vai dar em nada isso daí? Quer dizer, eles vão nos capturar e vão ser ainda mais, assim, vão ser piores com a gente. Vão ser mais, assim, malvados com a gente. Porque, na verdade, a gente tentou fugir, não conseguiu e eles vão, então, nos castigar. Então, essa travessia do Mar Vermelho é um momento assim importantíssimo, nevrálgico da confirmação da aliança de Deus com esse povo, mas essa gente é gente como a gente é, que duvida, que olha para as circunstâncias, que às vezes pede tanto uma coisa, uma mudança, e essa coisa não chega. E mesmo que eles tivessem visto, assim como a gente talvez já tenha visto muito o agir de Deus, eles ainda guardavam no coração medo, insegurança e ainda uma certa frustração da história do próprio povo. E eles chegam num ponto que é de fato muito desafiador. Eles vinham rumando pelo deserto sob a condução de Moisés, Moisés os guiando, mas agora eles olham adiante e não tem nada mais, nada menos que um mar. E tem, na verdade, nada mais, nada menos que um mar diante deles. E eles não conseguem atravessar. E eles param naquele lugar e começam a interrogar Moisés. Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Para morrer no deserto? A gente não falou para você deixar a gente em paz, porque era melhor ser escravo no Egito, mas ainda vivo, do que morrer aqui desse jeito. E Moisés olha para o povo e diz assim: o Senhor vai entregar os egípcios na mão de vocês, como se um líder que estivesse dizendo assim: fiquem tranquilos, Deus vai dar livramento. Eu fico imaginando aqui o Moisés, né, nessa situação, vendo o exército, um povo reclamando, não tendo para onde correr, e ele tem que falar: é tranquilo. Provavelmente Moisés não estava tranquilo. E aí, Moisés vai a Deus. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, por que esse povo parou de andar e por que esse povo está orando para mim? Diga ao povo que marche, falando para eles continuarem, senão o exército do faraó vai chegar aí. Então, Deus está dizendo para Moisés: fala para o povo que não é hora de ficar parado, é hora de andar, é hora de marchar. E diz a Moisés: pare você adiante do mar, toque nas águas, o mar se abrirá, vocês passarão e os egípcios ficarão. É essa a história, né? Essa história, o povo chega diante do mar, Moisés, como um instrumento de poder de Deus, como muitas vezes o foi, toca no mar e faz o mar se abrir, o povo passa com os pés secos, enxutos, diz o texto, o mar se fecha, os egípcios ficam para trás. E essa história é conhecida por muitos, uma história extremamente icônica da nossa fé, mas que tem algumas lições, ou muitas lições, que a gente poderia tirar aqui desse texto. Eu gostaria de compartilhar brevemente três lições que esse texto pode nos ensinar nessa noite. Quando eu vejo essa história, quando eu releio essa história me faz lembrar muitas vezes que quando a gente precisa de um livramento, quando a gente precisa de um escape na vida, sabe? O medo de mudança, o medo de encarar aquilo que precisa ser feito para que a gente se liberte, ele acaba fazendo com que a gente idealize o passado, ainda que o passado tenha sido muito opressor. Já viu essa frase? No meu tempo era melhor, no meu tempo, naquela época não.
Assim, a gente começa a idealizar o passado, ignorando todas as injustiças e todas as coisas que aconteciam somente pelo medo de encarar a mudança e de viver a mudança. Engraçado, né? O povo está lá, o povo viu Deus fazer um monte de coisas, mas o povo está com medo, não sabe se vai dar certo, está desconfiado. E quando tem muita gente assim, com o coração com medo, desconfiada, essa gente, inclusive, questiona o tipo de vida que vivia, que era praticamente infernal. Assim, questiona a mudança e volta a, de alguma maneira, se agarrar nessa vida que era infernal e que causava um monte de opressão para ela, porque é como se a gente assim produzisse um pensamento: é melhor um inferno conhecido, que a gente já sabe lidar, quer dizer, um caos em que a gente consegue organizar, sabe? Do que viver nessa incerteza que é o futuro e daquilo que vai acontecer, que a gente não sabe se vai ser melhor ou pior. Mais para frente, inclusive no capítulo 16, é um spoiler, porque vocês sabem que eles atravessam, o texto já falou, eles vão de novo reclamar com Moisés, porque eles ficam com fome. E aí eles vão de novo falar: Moisés, você trouxe a gente para cá para morrer de fome, lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito... E é nesse capítulo, então, que Deus dá o maná de manhã, dá as codorninhas à tarde, que até hoje aquele povo lá come codorninha, assim, que é bem gostoso, né, gente? Mas Deus então provê. Mas a verdade é que existe uma tensão entre o medo do desconhecido, aquilo que a gente ainda não viveu, para onde a gente está caminhando, e, de fato, aquilo que se tornou fácil, mesmo que seja prazeroso. Eu acho que foi Dostoiévski que disse, literato russo, que entre a facilidade menos prazerosa e a liberdade, por mais que exija um esforço, o ser humano sempre vai ficar com mais fácil, infelizmente. E é isso que está acontecendo aqui. Essa lógica que muitas vezes rege o meu e o seu comportamento. Não sei se você consegue se identificar ou identificar algumas pessoas que pensam e agem exatamente assim, em momentos específicos, sabe, de mudança. O futuro pode ser muito promissor, um futuro de liberdade, um futuro de não escravidão, mas o fato de ser uma idealização, quer dizer, o fato de ser uma ideia, algo que você ainda não pode tocar, algo que não é tangível, que você não consegue ver realmente como é que vai ser, muitas vezes faz com que esse futuro idealizado de liberdade, no caso do povo de Israel, seja muito intimidador. E, sobretudo, se na nossa cabeça esse futuro idealizado de liberdade estiver mais longe do que esse passado do qual a gente acabou de ser salvo. Então, a gente dá um passo para trás e tenta justamente retroceder. É isso que o povo está fazendo aqui. Então, a gente olha e diz assim, entre isso que vai ser e eu não sei o que é, sabe? E aquilo que era trágico, mas eu já conhecia... Eu prefiro ficar aqui no trágico, porque eu já sei lidar com isso. Eu prefiro ficar escravizado, a despeito de ser trágico, porque é esse o meu caos, é o caos da minha vida. É engraçado como tantas vezes a gente reconhece a tragédia do passado e ainda assim a gente prefere se agarrar nessa tragédia no passado do que avançar pela fé, avançar na fé, porque a gente não desconhece o que vai ser no futuro, mesmo que a gente saiba que Deus já está lá. Porque toda mudança é difícil, porque toda mudança é imprevisível e porque a gente gosta de ter certeza das coisas. Talvez, para um encorajamento para nós, diante das mudanças que a gente precisa fazer para as nossas libertações, a gente precisa trazer à memória que o futuro pode ser sim incerto, mas que o futuro é um lugar onde Deus já está. Porque Deus não reconhece esse tempo, essa divisão de tempo. Ele está em todos os lugares e em todos os tempos. Razão pela qual eu e você
nós podemos sim continuar avançando, talvez não com todas as informações que nós gostaríamos ou que para nós seriam necessárias, sabe, para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir segura, mas com a certeza de que Deus está lá já nos aguardando e criando um território, um espaço para que a gente possa habitar. Então, sabendo que esse Deus é quem conduz a nossa vida, não diga assim, nem por surto, nem por loucura, porque a gente diz, eu sei como é, né, mas é num momento de insanidade que às vezes a gente é acometido, que teria sido melhor a gente ficar no inferno do passado, que seria melhor a gente ficar numa situação que a gente sabe que era ruim, enquanto Deus tem um horizonte de esperança, de liberdade, de futuro para a gente, só pelo medo de avançar, só porque a gente se sentiu inseguro. Se ao olhar para trás e você identifica que onde você estava era um lugar muito ruim, por que que você quer voltar para lá? Só pela insegurança, por não dominar aquilo que vai acontecer, sendo que Deus pede para que a gente confie nele, porque Ele nos acompanha, sabe? Então, esse inferno, seja ele interno, seja ele externo, mesmo com medo, deixa ele para trás, siga adiante, porque preferir pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, essa zona de conforto, sabe, que é um passado e é uma grande armadilha, isso só vai acabar com a sua vida. Isso vai fazer com que você viva uma vida, no mínimo, assim, mesquinha. Uma vida que você não foi criado para viver. Deus está sempre conosco. Deus está no presente, mas Deus também está no futuro, que a gente desconhece. E quando a gente chegar nesse futuro, que vai se tornar o presente para a gente, Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Então guarda isso, porque essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. A segunda é, eu olho para essa história da travessia do Mar Vermelho, e com ela eu aprendo que a fé, se eu pudesse definir fé de uma maneira muito simples, ela é essa combinação entre confiança e marcha. Confiança e marcha. Sabe, a fé é esse movimento de vida que potencializa essa combinação. Confiar em Deus, dar crédito a Deus, aquilo que Ele vai fazer, por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida, e movimento, continuar andando, continuar marchando. É muito interessante porque quando o povo chega na beira do mar, o povo para e murmura. E Moisés diz, o Senhor vai entregar os egípcios nas mãos de vocês. Confiem aí, está tudo certo. O povo está esperando o Senhor entregar os egípcios. Eles param, simplesmente param. Então, se Ele vai entregar os egípcios nas nossas mãos, vamos esperar Ele fazer. E aí o povo está parado. E Deus disse para o Moisés, por que essa galera está parada? Fala para essa galera andar. Fala para essa galera se movimentar, avançar. E para mim, essa é a combinação mais precisa e mais perfeita que a gente tem de fé na nossa vida. A gente precisa ser na nossa vida esse resultado de confiança em Deus e pessoas que avançam. Confiar em Deus, vejam só, não significa deitar numa rede e esperar com que Deus faça tudo sozinho, fazer as coisas acontecerem, caírem do céu. Confiar em Deus significa acreditar que Ele cuida de você, que Ele está presente na sua caminhada, sim, que Ele abre caminhos que os seus olhos ainda não viram, isso é verdade, Ele faz, mas que por isso, e porque Ele faz tudo isso, você não pode deixar de caminhar, você não pode deixar de avançar. Esse ano eu faço 15 anos de consagração ao ministério pastoral e eu venho pensando muito nisso ultimamente, muito assim. Ao que me levou e como que as batalhas que eu travei
para chegar e viver as coisas que eu acredito que Deus foi abrindo o caminho para mim, né, nessas coisas que eu vivi, foram difíceis. E eu já compartilhei algumas delas, assim, desde o momento de conseguir um visto no consulado francês, que eu fui 3 vezes e fui negado, e eu podia falar, Deus não quer que eu vá. Né? Até chegar lá e ter aula de francês de domingo a domingo, falando uma língua estranha, onde eu via missionários americanos tendo a mesma aula comigo, com crianças pequenas que aprendiam muito mais rápido, e eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Né? Além de todos os desafios que me mandavam andar, continuar, e eu orava para Deus, às vezes, nesse momento de medo, do que vai ser, porque quando você chega na França, em Paris, primeiro mês é só legal, né? Sou missionário, mas estou em Paris. Depois, segundo, terceiro mês, quarto mês, aula de francês, e você pensa que vai acabar a aula, e você sai da escola, vai para a igreja, vira pastor, e de repente, você ainda tem que ter aula de francês, tem que continuar avançando, tem que continuar avançando. Mesmo sabendo que Deus está agindo através de você, vendo as coisas acontecerem, mas continuar agindo para que as coisas continuem a acontecer. Então, na vida com Deus, a gente não ora ou caminha somente quando Deus manda. A gente caminha sempre, enquanto Deus age. Na vida com Deus, a gente não confia, a gente não escolhe confiar agora, nesse momento, e depois eu marcho, e depois eu vou marchar, e depois eu vou confiar. Não, a gente confia enquanto marcha, a gente marcha enquanto confia, e eu não estou dizendo que não exista uma desaceleração possível, assim, uma pausa que a gente precise fazer de vez em quando. O que eu estou dizendo é que deixar a sua vida nas mãos de Deus não significa fazer com que Ele assuma a responsabilidade por aquilo que você pode e deve fazer para a sua vida avançar. Entende? É isso que eu estou dizendo. O que compete a você fazer para que a sua vida avance, porque Deus está fazendo do lado dele. Então eu gosto muito disso, né? Nesse texto e nessa história. E também em outros momentos da Bíblia, eu gosto de perceber como um milagre na Bíblia, muitas vezes ele é descrito nessa combinação de algo que Deus faz, mas que você faz também por parte de Deus. Sabe? Eu acho interessante. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui com o prédio. O prédio está há tantos anos aí, com gente que avançou e depois teve que parar na força, etc. E agora a gente está numa comissão, porque a gente sabe que Deus quer abençoar esse bairro, quer abençoar essa igreja, quer abençoar essa comunidade que a gente vê com muitos projetos. E Ele fala, eu estou fazendo, mas vocês precisam fazer. Avança. Então a gente recebe essa vocação e precisa continuar andando. É que esse Deus que nos dá a graça de sermos participantes daquilo que Ele faz, inclusive na nossa vida, Ele precisa, não porque não poderia fazer sem a gente, mas quer que a gente participe disso, porque isso faz parte também da nossa construção de missão e de humanidade, de seres humanos que nós somos. Nessa semana eu estava lendo Mateus capítulo 13, que é um capítulo que fala sobre parábolas do reino. Jesus conta ali parábolas do reino de Deus. E é interessante como que o Mateus termina esse capítulo 13, né, do seu evangelho. Ele diz assim que muitas coisas poderiam ter sido feitas por Jesus, mas não foram feitas por conta da incredulidade daquelas pessoas que estavam ali. E é muito interessante, porque eu fico pensando como que a incredulidade impediu Jesus de fazer alguma coisa. Jesus, ele não podia fazer se a gente não cresce. Quer dizer, Deus, ele está com as mãos atadas, dependendo da nossa fé que vai mover o braço de Deus. Não, não é isso. Não entra nisso. É a incredulidade de eu quero ver para crer. Eu quero ver para fazer alguma coisa nesse sentido. Eu quero ver acontecer para eu poder me movimentar.
E é isso que a Bíblia chama de incredulidade. Você não agir, você não seguir à frente enquanto não vê, ou só porque não está vendo. Porque Deus é esse Deus que abre caminhos, enquanto você não vê caminho nenhum. E eu acho extremamente interessante, assim, Jesus não faz porque as pessoas não participam com ele do milagre que ele podia fazer. E elas deixam de viver o milagre na vida delas, deixam de ver o milagre. Então, não é, de novo, que Deus espera uma fé da gente em oração para poder fazer alguma coisa. Deus faz e desfaz independentemente da gente, tá? Fica claro. Mas para a gente ver algumas coisas acontecerem na nossa vida, Deus já está fazendo. É a gente que precisa tomar essa rédea, se movimentar. E como é que a gente participa daquilo que Deus faz? Avançando, marchando, planejando, sonhando, replanejando, reorganizando, reprogramando, acreditando, arriscando. É assim que a gente participa daquilo que Deus faz. Continua marchando. E eu sei que é muito mais confortável esperar que as coisas caiam do céu, porque a gente incorre nesse risco, eu incorro nesse risco. Às vezes eu vejo toda a natureza, né, que é igual a música que a gente cantou, que fala, né, do nosso Deus, que mostra a grandiosidade do nosso Deus. Às vezes eu vou lá no quintal de trás e olho para a árvore, olho para as nuvens e falo, Deus, você não poderia me dar uma resposta numa figurinha de uma nuvem, igual as minhas filhas veem? Né? Vamos ser mais direto aqui. Me dá essa resposta, assim, para eu tomar essa decisão logo, né? Faz aí uma figurinha, porque agora elas estão nessa fase de ficar, eu busco elas na escola e elas ficam contando os desenhos das nuvens, né? O que elas enxergam. E eu fico tentando, às vezes, com uma xícara de café lá atrás, tentando. Mas assim, você nunca quis terceirizar Deus? Não, também? Sou só eu? Não. Não, sabe, é muito mais fácil, né, ficar sentado esperando que a coisa aconteça. É humano, é a nossa insegurança que faz isso, que gera isso. A gente quer ter muita certeza, sabe, de que Deus está com a gente. E eu ouço essa pergunta como poucas na vida, assim, pastor, como eu posso saber se é Deus mesmo que está nesse negócio, né? Talvez seja uma das perguntas mais ouvidas, assim, como é que eu posso saber que Deus está comigo, que é Deus mesmo? E eu não sei se eu vou para lá, eu não sei se eu vou para cá, eu estou esperando, e aí eu falo assim, eu não sei. Mas tem gente que chega até no gabinete e fala, olha, eu sei que você não fala em nome de Deus e tal. Eu falo, calma, é só uma coisa da pregação. Aqui a gente fala de Deus também, a gente pode orar e buscar a resposta. Pode vir conversar comigo, né? Não precisa. Mas eu falo, eu não sei, mas você sabe, talvez, as portas que não são para você entrar, né? Então vai pela eliminação. Aí existe um monte de porta que você não sabe qual seria a certa, mas que Deus aprovaria qualquer uma delas. E aí a gente precisa decidir. Não tem jeito, não tem uma coisa certa. Geralmente não tem, né? Não vou generalizar, mas geralmente não tem uma coisa certa, uma porta certa, porque a vida não é feita, assim, porta metaforicamente falando, né? Não é feita de uma porta que é errada e uma porta que é certa. E aí ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Não, a vida é feita de muitas portas erradas e muitas portas que podem dar certo. E você, em algum momento, vai ter que escolher. Aqui você consegue ver. Entrar numa dessas portas que não seria a vontade de Deus, você já consegue identificar, e seria uma tolice você entrar. Agora, entrar na porta certa, aí é uma questão de decisão sua também. E Deus vai te acompanhar, porque a vida não se resume só em uma porta certa. Isso que mexe com a gente, porque a gente quer ter o domínio. Só que a partir do momento, se a gente tem o domínio de tudo e de todas as coisas, a gente nem precisa mais de Deus, né? Que a ideia da fé é você confiar, saber que Deus está com você. E que independentemente da porta boa que você escolha, Ele vai estar com você. E de repente você vai ver, a porta não era tão boa assim. De repente precisa reavaliar, precisa recalcular. Você chega num momento da sua caminhada em que se questiona pela porta que foi muito boa que você entrou, mas será que ainda continua sendo boa para o hoje?
E você vai ter uma certeza, a certeza que Deus vai estar com você, que você pode continuar andando e confiando que Deus vai te abençoar. Então essa versão que eu li, não diz diga ao povo que marche, mas a versão mais tradicional é isso, né? Diga ao povo que marche, é o que Deus diz para Moisés. Então quando você estiver paralisado, quando você estiver paralisada, sabe? Quando figuradamente assim, o mar estiver diante de você e você achar que você precisa parar, sentar e esperar Deus falar, Deus agir, lembra do que o profeta disse para o povo, recebendo a palavra de Deus? Marcha, continua andando, confiança e marcha. Quer dizer, acredita, dá crédito para esse Deus que você segue, que já te abençoou em outros momentos na sua vida, e continua marchando, meu irmão. Continuar, mas eu não sei o que vai ser, mas Deus está com você, amém. Fez a escolha, fechou as portas erradas, que sabia que não era para Deus, não fica preso no passado infernal e escolhe. E vai, e Deus vai estar com você. Amém? Amém. E a terceira coisa, terceira lição que eu tiro desse texto e última, ou pelo menos a terceira que eu trago para cá hoje, né? Porque eu disse, são muitas lições nessa história. Esse é um texto que me lembra uma coisa que é muito interessante. Em algum momento do texto, o texto fala que Deus, o anjo do Senhor, se retirou da frente, a nuvem também, e se colocou atrás de Israel, e se interpôs entre o exército do Egito e o povo de Israel. Eu acho que Deus é esse Deus que se interpõe entre mim e o meu algoz. Eu não sei qual que é o tipo de inimigo que você está enfrentando, mas Deus é esse Deus que muitas vezes vai fazer isso na trajetória desse povo no deserto. Está o povo aqui, estão os inimigos aqui, e de repente Deus está bem aqui no meio. E às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha que a gente está cercado por inimigos, por circunstâncias ruins de todos os lados, independentemente do que representa o inimigo ou as coisas ruins na sua vida hoje, e a gente não percebe que Deus se interpõe entre nós e os nossos inimigos, mesmo que esse inimigo na nossa vida seja a nossa consciência. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus é tão poderoso e tão capaz, porque Ele é capaz, inclusive, de se colocar entre mim e o meu inimigo que está aqui dentro, às vezes, no meu pensamento, na minha consciência, no meu desejo, trabalhando contra mim. E Deus sempre acha um espaço, Ele sempre acha uma brecha. A gente fala, não vamos dar brecha, né, para o diabo. Mas Deus acha brechas também, mesmo quando a gente não dá. Ele acha brecha e se interpõe. Tem um cardeal que se chama José Tolentino Mendonça, que diz que Deus habita as brechas que nós lhe damos. Deus habita os espaços que a gente deixa para Ele habitar. Então, assim, não há a menor possibilidade de que Deus não encontre em você um lugar entre você e o pensamento que é seu, da sua consciência, mas que está agindo naquele momento contra você. Deus acha esse lugar e se interpõe ali. Isso é maravilhoso, porque isso traz paz, conforto. Isso ajuda a gente a descartar esse pensamento, esse desejo. Pensamento como incredulidade, medo, desconfiança. Coisas que nos impedem de avançar. E pensa comigo, então, se Deus é capaz de encontrar, e obviamente que isso aqui é uma poesia, poético, né? Porque Deus não precisa encontrar, Ele está. Mas se Deus é capaz de encontrar um espaço entre você e o pensamento que está dentro de você, que dirá entre as coisas que são externas, que estão do lado de fora e que representam um inimigo, uma inimiga para a sua vida. Eu fico imaginando Moisés olhando para o povo e dizendo, fiquem tranquilos. Quantas vezes a gente viu Deus agir, a gente acabou de ver. Ele não se interpôs entre nós e os egípcios, porque vai ser diferente agora, só porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí Deus se coloca entre eles e os egípcios, e aí vem o milagre,
o milagre do Mar Vermelho. Existem teses científicas que buscam explicar esse evento da abertura do mar, né? Alguns pesquisadores apontam justamente para o que o texto fala aqui no verso 21, que um vento oriental, um vento predominante que vinha de tempos em tempos, e as suas rajadas eram tão fortes que abriam aquele mar que eles atravessavam e o vento durava algum tempo. Outros sugerem que existiam flutuações de maré ou até eventos sísmicos, terremotos, que causaram ali naquele momento um banco de areia pelo qual o povo passou. Mas assim, tampia, assim, não importa. Para a nossa fé, é irrelevante isso, porque existe um fato aqui, que seja através das leis da física, que o próprio Deus criou, seja através da suspensão sobrenatural dessas leis da física, o milagre não é ter o mar se abrindo, o milagre é Deus fazer caminho para um povo que não enxergava caminho nenhum. Esse é um milagre. O milagre está no poder de um Deus que diz: eu faço caminho onde você não vê caminho. Eu faço caminho onde você não vê. Onde há desespero, onde há vontade de voltar para um passado infernal, onde há medo de travar, onde há desconfiança, eu faço caminho onde você não vê caminho. Porque Deus abre uma brecha naquele mar, é isso que o texto diz, seja com os eventos da física, ou seja por um sopro divino. Acreditem aí na teologia de vocês, porque isso não vai mudar o fato de que Deus abre caminho e o povo passa, provando que pode confiar em Deus não apenas descansando, mas marchando, andando. Então, se em algum momento, ou se em algum momento da rota da vida, você parar num lugar onde você avistou um muro, assim, saiba que nem de longe é um sinal de que a coisa acaba ali. Porque quem te acompanha é o Deus que faz caminho quando você pensa que o caminho acabou. É o Deus que fez caminho, e essa é a história, no meio de um mar, para o povo passar e chegar lá do outro lado. E o texto diz, com os pés enxutos. E sabe o que aconteceu? Quando você vira para o capítulo 15, eles cantam o hino da vitória. O hino da vitória. O povo do louvor vai subir aqui para a gente cantar o hino da vitória. Não, mas sabe quando na insanidade do nosso medo, a gente quer voltar para um passado opressor ou para uma situação opressora? Vamos fazer assim, uma promessa para Deus. Você vai olhar para Deus, para o alto, para baixo, para o seu coração, onde Deus estiver para você, vai dizer: eu não vou mais voltar para esse lugar de opressão. Eu não vou mais voltar. Deus já me libertou da casa da escravidão. E o futuro, de fato, pode ser amedrontador. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus já está lá. E esse Deus que me envolve com seu amor, eu sei que Ele já chegou lá. Então eu posso me levantar e continuar a caminhar. Então quando você se esquecer, meu irmão e minha irmã, do que significa ter fé, você vai se lembrar que fé é justamente esse movimento de vida que potencializa essa combinação entre confiar em Deus, dar crédito àquilo que Deus é, aquilo que Deus diz para você e faz, e se movimentar, continuar andando. Você vai continuar andando, e mesmo que você não veja o caminho, mesmo que diante das dificuldades, das circunstâncias mais adversas, daquela luta aqui, faz tempo, hein? Eu estou enfrentando, sabe? Aquilo que se apresenta como seu inimigo, saiba que Deus vai abrir um caminho onde você não está vendo. E você precisa dar esse passo
E é o passo da fé, de dar crédito para Deus. A gente caminha enquanto confia e confia enquanto caminha. Isso é fé. Isso é fé.